Antes de lermos Salmo 128, eu queria só trazer um comentário, assim, lá no tempo de Abraão, quando Deus chamou Abraão, Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou abençoar a tua casa, a tua família, e você, a tua família vai ser uma bênção que vai abençoar outras famílias, e essas outras famílias também elas vão ser uma bênção e vão abençoar outras famílias. Deus estabeleceu isso, meus amados, que a sua família, por isso que eu falei que a adoração a Deus, a nossa vida com Deus, o nosso ministério com Deus começa dentro de casa, porque Deus estabeleceu que a sua família é para ser abençoada e é para também abençoar outras famílias. Amém? Deus estabeleceu isso. Você pode até falar assim: não, essa Abraão era da linhagem de Israel, essa palavra é para Israel. Verdade. Mas Paulo escreve lá em Gálatas capítulo 3, versículo 29, que todas as promessas que Deus fez para Abraão, né, em Cristo, nós também somos herdeiros desta promessa. Então Deus também estabeleceu para a sua vida que você, a tua casa é para ser abençoada. Abençoada. É a palavra de Deus, você ser abençoado. Então viva isso, receba essa bênção na tua casa. Salmo 128, e a gente vai ver que a palavra Deus, né, estabeleceu também, durante a palavra, a gente vai ler bastante versículos aqui. Eu estava passando para os irmãos aqui, o irmão falou: pastor, você quase passou toda a Bíblia. Ele estava anotando vários versículos, o Helder lá: pastor, muitos versículos, né? Quase toda a Bíblia está aqui. Brincadeira, mas é quase toda a Bíblia, né? Tem muita informação mesmo para as famílias, que a gente vai ver esse texto, que eu amo esse texto. Ele fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu falei famílias abençoadas, né? Aí anda no caminho do Senhor. Se submete à palavra de Deus, aos ensinamentos que nós recebemos através da palavra. Ele fala assim: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Aí ele fala, ele estava falando para o homem, olha, o homem como um líder espiritual. Aqui a gente já pega logo a primeira informação: o homem, o cabeça, está alinhado até com as informações que a gente vai trazer do Novo Testamento, o homem sendo o cabeça, o líder espiritual. Aquele que vai orientar a família, vai conduzir a família. Olha só, e por ele ser um homem temente a Deus, um homem que se submete, um homem que tem vida com Deus, aí fala assim: a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Filho já é fruto, herança do Senhor são os filhos. Responsabilidade também do casal, de ensinar os filhos no caminho do Senhor. E fala: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Deus é um Deus de promessa, um Deus que cuida da família, meus amados. E olha, e assim, uma coisa que é interessante, que a igreja, ela é formada por famílias. Nós somos uma família geral, mas formada por várias famílias que deveriam se submeter à palavra de Deus, que deveria o homem ter a posição que Deus estabeleceu, a mulher na posição que Deus estabeleceu, filhos, na posição que Deus estabeleceu. As famílias, quando elas são fortalecidas no Senhor, o que acontece com a igreja? Forte. Se as famílias vivem o que a palavra ensina mesmo, a igreja, ela faz a diferença. Aí você pode já comparar, já trazer, imaginar mais ou menos o que está acontecendo com as igrejas, com a igreja geral hoje. Você já pode, assim, vai esmiuçando, você vai vendo que as famílias estão quebradas, famílias destruídas, o que Deus estabeleceu que era para ser abençoado, hoje nós temos muitas famílias destruídas.
E, consequentemente, qual é a fama da igreja? O problema da igreja hoje tem muitos problemas e parece que não conseguem resolver os problemas. Parece que pula-pula ou muita assim, não resolve isso. A gente precisa mudar de atitude, é lá dentro, voltar lá dentro da casa, dentro das casas. Começar lá dentro das famílias, começar a consertar dentro das nossas vidas, nas famílias, no nosso relacionamento. Porque, como eu já falei, a gente sempre fala aqui, aqui no culto, é muito fácil a gente ser crente, mas é lá dentro. E também a sociedade, quando ela tem famílias fortalecidas, ela é abençoada também, né? A própria sociedade, apesar de que a gente vê que o mundo, né, ataca, destrói, né, os valores da família. Hoje nós vemos fortemente, né, os programas atacando, os filmes, as novelas, tudo ataca a estrutura da família que Deus estabeleceu. Depois elas mesmas sofrem pela consequência de destruírem as famílias. Não é assim, a gente vê, é porque é uma cegueira espiritual. Eles atacam e destroem e não sabem que eles mesmos vão sofrer por essa destruição, por esse ataque. Então nós precisamos, como igreja, a gente precisa realmente orar a Deus, precisa, buscar a Deus e orar pelas famílias. Começar uma restauração, começar clamar ao Senhor para arrumar a nossa casa. Tem que clamar a Deus, tem que clamar a Deus. Precisamos clamar a Deus. E a gente começar aqui o projeto de família, a gente vai primeiro para o matrimônio. O que a palavra de Deus fala do matrimônio. Eu queria colocar aí o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Eu uso muito esse versículo, porque eu amo, eu gosto, acho que tem muitas informações importantes para o casamento, que começa antes de vir os filhos, né? Começa aí o casamento e fala assim, o casamento deve ser honrado por todos. Honrado, né? Valorizado o casamento. A gente sabe que o conceito do mundo hoje é completamente diferente do que a palavra de Deus. A gente vê casamentos em caráter experimental, casamentos de homem com homem, mulher com mulher. Pasme, às vezes a gente vê pessoas que casam até com árvore, carros e coisas, né, em geral. Assim, as pessoas, não é o conceito de que Deus estabeleceu para a família. A gente vê pessoas, né, que já casam, já se não der certo, o que eu vou fazer? Eu separo. Isso é o conceito do mundo, mas pasmem, dentro das congregações também, a gente vê pessoas que querem isso para a sua vida, vivem isso em suas vidas. E aí acaba o que vivemos, a gente sabe o número de pessoas que acabam se divorciando em números absurdos. E eu quero dizer para você que o casamento é até a morte. Amém? Quantos entendem aí? A gente estava até falando sexta-feira, estudando aqui, né, e lemos um texto que no céu a gente não vai ser casado, né? Amém? Aí um irmão falou assim, porque lá é o paraíso, né? Lá vai ser o paraíso. Mas, gente, enquanto nós vivemos aqui, a gente está casado, a gente pode viver bem mesmo. Glória a Deus, né? Eu vi um montão de irmão feliz aí com essa palavra. Vale a pena, gente. Eu acho que vale a pena, é bênção. O casamento é bênção. É bênção, eu aprendi muito. Sofri muito e aprendi muito, e fui muito também feliz dentro do casamento. E me ajudou muito a amadurecer o casamento, né? Processo de Deus, de trabalho de Deus dentro do casamento. Deus é tremendo. E ele fala assim, nós devemos honrar o casamento, gente. A gente vê, às vezes, pessoas que casam por documentos. E assim, eu gosto de falar sempre isso porque para a gente alertar a igreja, o casamento deve ser honrado. Casamento não é brincadeira não, para casar por documentos. A gente vê, às vezes, pessoas, crentes, fazendo isso. Eu sempre falo, olha, cuidado, porque a imigração, às vezes, descobre casos. Em muitos casos eles descobrem. E, além do mais, você expõe, ou se é a esposa que vai fazer isso, ou o marido. Para você ter uma ideia, eu conheci um caso, o rapaz ele emprestou a noiva dele
para casar com um rapaz. A noiva era americana, para casar com um rapaz, para poder tirar o documento. Sabe o que aconteceu? A menina casou literalmente com o cara. Ficou com o cara perdeu. Perdeu. E assim, gente, quem não sabe, é coisa séria mesmo isso. E a entrevista, e chama para perguntas íntimas, e a pessoa vai ter que sair para tirar foto num jantar com uma outra pessoa. E cuidado, assim, é um perigo isso. E tem que demonstrar tudo, tem que fazer todas essas coisas. Gente, isso é misericórdia, isso não é bênção. Isso não é bênção. Deus pode abençoar você de outras maneiras com a documentação. Eu creio nisso. E nós devemos honrar o casamento. Eu falo isso porque, para mim, eu acho isso uma desonra no casamento. Como se não tivesse valor o casamento. O casamento é algo sério. Nós devemos levar isso a sério. Honrar o casamento. Pessoas que às vezes casam pela internet, buscam pessoas pela internet, acabam casando, não conhecem e às vezes quebram a cara. Teve uma pessoa que me perguntou assim: pastor, o senhor faria o meu casamento? Eu namoro uma menina que não é crente. Eu falei para ela: você é crente, a Bíblia fala de julgo desigual, não deveria namorar uma menina que não seja crente. E também serve para o outro lado também, uma menina namorar um rapaz que não é crente. Julgo desigual. Eu falei para ele: olha, eu não faço o casamento. Eu não faria o casamento. Porque você tem consciência do que é certo e você está errado, você vai começar errado. Como é que eu vou abençoar? Eu vou contrariar a palavra, se a palavra estou fazendo para o teu bem. Falo a verdade, tem que falar o que está na palavra de Deus. Eu falei com amor para ele. Você tem que orar, você ora a Deus. Você deveria ter consultado a Deus sobre isso. Amém? Amados, então, assim, esse texto é tremendo. Ele fala assim: o leito, fala honrado por todos, o leito conjugal conservado, puro, sem imoralidade, sem adultério, sem nenhuma prática imunda. Porque aqui tem uma outra palavra que ele vai escrever aqui. Ele vai falar assim: pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Você vê como é que Deus leva tão a sério o casamento, o matrimônio, que ele fala que ele vai julgar, a gente vai dar conta, nós vamos dar conta do nosso matrimônio. Por isso que nós temos que valorizar o matrimônio. Temos que honrar o matrimônio, pois Deus vai julgar. O casamento santifica e legitima a união sexual marido e mulher. É o método lícito, moral e puro da intimidade. Agora a gente, nesse tempo hoje, a gente escuta às vezes dentro da igreja pessoas: não, tem que experimentar antes. Misericórdia. Misericórdia. É por isso que a gente está vivendo um tempo difícil, que as famílias estão quebradas. Falta palavras para ensinar para as pessoas, para obedecer a palavra. Nós temos que viver isso sério, meus amados, porque Deus vai julgar, vai trazer juízo. Olha, o texto é bem claro: pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, pessoas que às vezes, tem que dar uma aquecida no relacionamento. Vai buscar a Deus, aclamar a Deus, trazendo práticas imundas para dentro do casamento. É misericórdia mesmo, misericórdia, porque você está plantando adultério dentro do seu casamento. É muito sério isso. Busque ao Senhor, busque ao Senhor, busque ao Senhor, porque Deus é Deus do matrimônio. Deus aquece o teu coração, a tua vida, e não precisa buscar nada para poder aquecer a parte, principalmente do sexo mesmo, dentro do casamento. E a gente, por causa disso, nós vamos ver, nós vemos aí muito número de adultérios dentro. Não sei se foi o pastor Márcio que falou que não podia pregar nem contra adultério. Foi você, pastor? Ele foi numa igreja, o pastor estabeleceu: não pregue contra adultério, porque tem muitas famílias assim. Você imagina, gente, não poder pregar contra o adultério? Eu tenho que arrancar da Bíblia muitas coisas.
Né? E talvez tem gente que não, é só do Antigo Testamento que fala, não, no Novo, nos 10 mandamentos, né, para não adulterarás. Né? Gente, no Novo Testamento tem um montão de textos. Você pode ler depois em casa, 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 a 10, tem Apocalipse 22, 15, que fala que os adúlteros não vão herdar o reino de Deus. Então não podemos viver, gente, assim, dessa maneira, aceitar isso como sendo algo normal. Não é normal. Tem que ser pregado, tem que alertar. Tanto que a Bíblia fala para vigiar e orar. O diabo, ele é tentador, e às vezes a gente vê pessoas acaba plantando o adultério por causa das imoralidades. As propagandas, os filmes, hoje, eles só promovem. Eu já falei isso aqui várias vezes, a gente antigamente, né, quando era ímpio, a gente às vezes até torcia, né, quando o camarada estava traindo a esposa nas novelas, não sei se vocês lembram disso, né, quando eu via no passado, hoje eu já não vejo mais, a gente até torcia ou não torcia? Ah, ela merece! Eu não falava ou não falava? Fala a verdade aqui. Quantos aqui já falaram isso? Ela merece. Ou ele merece. Não falamos ou não? Misericórdia, gente. Isso era uma mente mundana, né? Carnal. Agora, crente, não dá. Mas aí, sabe, a gente acaba assistindo tanto essas coisas que pode até corromper, né? Porque as vãs conversações, elas corrompem o bom costume. E o diabo sopra, o diabo não está plantando isso, né, dentro das casas, porque as televisões, elas estão dentro das casas, e a gente começa a assistir, começa a receber, aí vem uma lutinha, e o diabo já sopra, faz aí, vai lá, pula a cerca, faz isso, não é assim? Não, o diabo, ele está ao derredor, pronto para destruir, mas eu vou ler um texto aqui, olha, fala sobre adultério, fala assim, mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Porque, assim, destrói famílias, filhos, o adultério. E consequência do adultério, em muitos casos, é o divórcio. E o divórcio, como eu falei no princípio, tem crescido. Gente, e crescido e engraçado, gente, até dentro da igreja. A gente vê casos de pessoas casadas, divorciadas não uma, mas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Eu conheci uma pessoa assim que já foi casada 8 vezes, se diz que é crente. Imagina, 8 vezes, né? E professa aí que é crente. 8 vezes. Não deu certo, a fila anda. Assim, é lamentável isso, gente. É lamentável. A gente está honrando o casamento. Não. Está vivendo a palavra de Deus? Não. Não podemos nos conformar com isso. E olha aí, Malaquias fala que Deus odeia o divórcio. Diz o Senhor, em Malaquias 2,16, Deus odeia o divórcio. Diz o Senhor, Deus não se agrada do divórcio. Deus não se agrada. E teve uma situação lá que os homens estavam conversando com Jesus, em Mateus capítulo... Gente, o tempo passa muito rápido, gente, misericórdia. Mateus capítulo 19, versículo, Jesus está conversando aqui com os camaradas aqui, versículo 5, ele fala, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto, o que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não o separem o homem. Replicaram-lhe, por que mandou Moisés dar carta de divórcio, né, e repudiá-la? Aí Jesus vai dizer por quê, olha, disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. A gente sabe que está fechado, Jesus pregou contra as pessoas que tinham o quê? Dureza no coração, fechavam. A palavra, o que é a palavra? Quando a pessoa está com o coração endurecido, o que acontece com a palavra de Deus? Não tem valor.
para essas vidas. A palavra entra por aqui e sai por aqui. Ouve, mas não pratica a palavra, porque tem o coração endurecido para as coisas de Deus. E ele vai continuar aqui e fala assim: vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim, não foi projeto de Deus nunca que Moisés desse o divórcio. Foi dado por causa da dureza do coração. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, que o casar com a repudiada também comete adultério. E a gente vê pessoas que separam, né, assim, por qualquer coisa. E, inclusive, o que os discípulos vão falar aqui? Olha aqui, presta atenção. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Sabe por que eles falaram isso aqui? Porque a mentalidade, a ideia deles naquele tempo era assim: casar, de separar por qualquer motivo. Não gostei, já não amo mais, não está cozinhando bem, não está arrumando a casa, manda embora. Era assim a mentalidade deles, separavam assim, olha, e não está diferente de hoje. As pessoas, parece que copiando Hollywood, os artistas casam hoje, jogadores às vezes casam hoje, aí bota aquela festona lá, lindona, bonitona, faz casamento e tal, aquela coisa toda, aí um mês depois já separou. Gente, às vezes tem semanas, uma semana já está separado, não rolou, não deu certo. Assim está a mentalidade, e às vezes a gente infelizmente vê crentes assim também. Triste, porque não valorizam, separam por qualquer coisa. O mundo, de novo, a novela, todas as coisas, assim, destruindo. Então o divórcio é muito sério, gente. Sabe por quê? Olha, eu já escutei casos de pessoas que se divorciaram e falaram para mim assim, um cara falou para mim, não, é porque Deus quer que eu esteja feliz. Falei, uau. É forte, Deus quer que você esteja feliz. Aí o camarada tinha dois filhos, um casal. Aí eu falei, e a esposa, Deus não quer que ela esteja feliz, que a esposa não queria separar. E os teus filhos? Egoísta, só pensa nele. Misericórdia, só pensa nele, olha. E eu trouxe uma estatística aqui há um tempo atrás, que o número de crianças que... Você olha para a América hoje, a geração de jovens que nós estamos vivendo nesse tempo aqui, muitos deles, você vai para a casa deles, pais separados. Eu já falei isso aqui um montão de vezes aqui, eu trabalhei com bastante jovens, e eu perguntava para eles, vocês têm vida com Deus, estão indo a algum local, congregando? Não estou mais não vou mais não. E muitos nem creem mais em Deus. Aí o que aconteceu? Ele, quando eu era pequeno eu ia com meus pais, mas meus pais se divorciaram, e eu fui para casa. Gente, lá, eram de 10, assim, 9 casos de jovens fora da fé, não creem, deixaram de crer em Deus, porque Deus não pôde segurar o casamento dos meus pais, e muitos deixam de crer, não pôde segurar não, os pais que não quiseram submeter a palavra de Deus. Essa é a grande verdade, nós é que não queremos submeter a palavra de Deus. Em muitos casos, divórcio, essa geração não quer casar, ou casa e descasa assim, como troca de roupa, rápido. É uma geração que está sem referência, porque Deus é Deus da família, Deus estabeleceu a família, deu responsabilidade para o homem e para a mulher, para os dois, e principalmente que eles têm responsabilidade para ensinar para os filhos, para ensinar no caminho do Senhor, é responsabilidade dos dois, dos pais. Agora, não, eu preciso estar feliz, não estou feliz, eu largo, abandono tudo isso, o problema é deles, eu vou ser feliz. Aí sai de um casamento, se divorcia, casa em outro, porque a esperança dele está em coisas, né? E vai ser frustrado também, e vai porque a mente dele é carnal,
A vida é carnal, ele vai ter o segundo casamento, a tolerância no segundo casamento, isso é estatística, são estatísticas. No segundo casamento a tolerância é muito menor, ele vai ser muito menos tolerante, ele já também, sabe o que? Eu estou infeliz já, às vezes em menos tempo, sabe, se divorcia, vai para o terceiro casamento, e às vezes já vai assim e continua, porque a mentalidade é carnal e não vive as coisas que Deus estabeleceu, as responsabilidades que Deus estabeleceu na vida deles. Tanto do homem como da mulher. Essa é a realidade. Eu trouxe aqui alguns, tem bastante páginas aqui, né? Mas eu prometo que a gente vai dividir isso em 2 vezes. Deus estabeleceu deveres para o homem e para as mulheres. É bom, gente, jovens também é bom, vocês que pensam em casar, né? Porque casamento é bênção. Casamento é bênção, gente. Quantos aqui concordam comigo? Casamento é bênção, gente. É bênção de Deus. Casamento não é ruim. Casamento é bênção. Principalmente quando a gente começa a obedecer a palavra de Deus. Começa a aplicar a palavra de Deus. Você vai ver que Deus é Deus fiel. Deus é Deus, a palavra dele é fiel. É fiel. Nós é que precisamos viver isso. Olha, Deus estabeleceu, Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, ele fala assim, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua mulher. Então, maridos, você tem responsabilidades, tem deveres que Deus estabeleceu para que você obedeça. Precisa obedecer, não é assim não? Precisa obedecer. É porque a gente assim não obedece e ainda vai diante de Deus. Deus, olha a mulher que tu me deu. É ou não é assim? Olha aí, você mesmo não obedece. E ainda reclama da sua esposa. E aí também Deus estabeleceu da mesma forma para a mulher. Que também tem que cumprir, obedecer. Da mesma forma a mulher para com seu marido. Que é seu papel também, mulher, de obedecer a palavra de Deus, para que seja abençoada a sua casa, porque senão você vai falar a mesma coisa, Deus, foi a serpente, você não vai nem falar que foi a serpente, foi o diabo, né? É só se repete, e o que aconteceu lá no jardim, a gente continua fazendo a mesma coisa, ou não é, gente? Está repetindo essas coisas, a gente precisa, por que acontece muito isso? Porque a gente não vive a palavra de Deus, e aí é muito sério isso, quando nós aprendermos da palavra de Deus e começarmos a aplicar isso em nossas vidas, você vai ver o quanto Deus é fiel e verdadeiro, porque Ele não só abençoa a sua vida, mas Ele abençoa a sua esposa, e Ele abençoa os seus filhos exatamente como Ele falou, como está escrito lá, o salmista escreveu no Salmo 128, que Deus, Ele cuida das famílias. Deus cuida, gente. Devemos valorizar lá desde o matrimônio, no começo, gente, a gente praticar a palavra de Deus. Olha, Paulo escreve também para Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ele escreve assim, mas se alguém não cuida dos seus, e aqui não é só cuidado financeiro, geral, né? Não cuida dos seus, o homem não está na sua responsabilidade, a mulher não está na sua responsabilidade, que tem na palavra de Deus, e também os filhos, especialmente os da sua família, tem negado a fé. A gente pode levar até para a igreja também esse texto, mas a gente pode trazer mais para dentro da família. E se a gente não cuida da nossa família, não tem cuidado, ele fala assim, tem negado o quê? Bota esse texto aí. 1 Timóteo 5,8. Tem negado a fé. E é o quê? Pior do que um descrente. Porque sabe o que tem que fazer e não faz. Sabe o que tem que fazer e não faz. Pior do que um descrente. Porque ele faz sem saber.
A palavra está aqui, a palavra hoje, gente, olha, não tem desculpa, gente, a palavra está aqui, a palavra é para ser lida, é para meditar, é para aprender nos estudos, na mensagem aqui, não é só para ouvir e não viver, é para viver. Eu mesmo que estou pregando aqui, se eu não viver, eu posso estar sendo um hipócrita. Ou um religioso que falo, mas não vivo. Gente, não é para viver, é para aplicar a palavra na sua vida, na prática mesmo. Isso começa lá dentro de casa. Eu separei aqui 8 pontos, aí eu vou falar só esses 8 pontos, mas bem brevemente, assim, eu queria até desafiá-lo. Como eu vou pregar semana que vem também, eu vou trazer somente dos homens, os deveres, as responsabilidades dos homens e as responsabilidades das mulheres. Eu vou inclusive colocar um pouco do meu testemunho mesmo, no que Deus fez dentro do meu matrimônio. Deus fez, não, Deus continua fazendo. Deus continua, porque é um processo, trabalho. 29 anos eu continuo aprendendo ainda. Eu continuo ainda, a gente às vezes briga e tudo, normal. A gente continua aprendendo com os nossos erros. Não pensa que a gente não briga, não, que a gente briga. Casal briga aqui ou não briga? Briga ou não? Ou tem alguém que não briga aqui? Tem gente que não briga aqui? Quê? Tem briga ou não tem? Tem briga, gente. Faz parte. Faz parte. Deus pega um homem e uma mulher e bota junto, um só, tem que viver junto. Vai ter atrito. Não é assim? Vai ter atrito, gente. A gente tem que falar a verdade, porque pensa assim, não, tá brigando, não tá dando certo, vou me separar porque tá brigando. Para mostrar que todo mundo aqui briga. Eu brigo, tu brigas, eles brigam, nós brigamos, vós brigais, eles brigam também. E é assim, gente, mas a gente vai aprendendo. Quando a gente aplica a palavra de Deus, o homem tem a sua responsabilidade, a mulher tem a sua responsabilidade. Chega um momento que se conserta, ou se restaura, ou se arrepende, e vai lá e pede perdão, e vamos continuando. Aprende com os erros e continuando. Agora, desistir por causa de brigas, tem gente que brigou, não serve para mim, vou embora. Misericórdia. Então eu trouxe aqui 8 pontos para a gente ver rapidinho, bem assim, importante, como a gente leu lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, o leito tem que ser mantido puro. Então uma coisa que eu vejo que é muito importante é a santidade dentro do matrimônio. Casais viverem em santidade. Manter a chama do relacionamento com Deus acesa. Tua esposa está fraca na fé, qual é o papel do homem? Alertá-la, orar a Deus, clamar, chorar diante de Deus, estender as mãos e vice-versa. O marido está frio, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, clame de todo o teu coração. Porque o papel é muito importante quando os dois estão firmes, para que possam resistir às tentações, às lutas. Manter a chama, isso, gente, serve individualmente e serve para casal. E são duas pessoas diferentes que precisam ter a sua vida com Deus e no casamento também, porque aí não vão permitir coisas imorais, coisas impuras. Precisa manter a chama do coração. Olha aqui que fala, Pedro escreve assim, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em tudo o que fizerem, meus amados. É muito, muito sério isso, em tudo o que fizerem. Toda a prática dentro do casamento, gente, olha, como eu falei aqui, a intimidade não é pecado dentro do casamento. Amém? Não é pecado, não foi o diabo que fez isso, não foi Deus que fez para dentro do casamento. A intimidade. Aí a gente tem um texto também, depois que eu vou ler aqui para vocês, vou ler agora, que Paulo escreve em 1 Coríntios 7:4, que a gente como pastor, às vezes, escuta algumas reclamações de que os casais ficam sem ter intimidade por muito tempo. Uau! Reclamações, isso é sério, né? Parece que é brincadeira, a Bíblia alerta contra isso também. Tem que ser falado ou não tem que ser falado? Tem que ser falado.
Tem que ser falado, gente, porque o que você está dando brecha para o diabo? E a Bíblia fala sobre isso aqui. Olha o que Paulo escreve. Olha, a mulher não tem... A minha esposa fala que você ama esse texto, né? Eu sempre brinco com ela, olha, está na palavra. Assim, a gente... Quem fica vermelho? Eu? Elisângela fica vermelha. Ela vai me bater hoje. Vai ter briga hoje, né? Gente, misericórdia. Tem gente que não gosta desse texto, mas está na Bíblia, tem que ser falado. Tem que ser falado, porque senão aí acontece adultério. Oi? Fala, escuta! A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim é o marido, e também da mesma sorte o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro. Agora, lógico, a gente tem que ter também, às vezes a mulher também pode estar doente, tem que compreender, né? Tem que ter amor pela esposa, né? Por favor, né? As duas cabeças é o papo número 1. Combinam isso, toda vez dor de cabeça. Oh, Deus. Gente, é sério isso. Aí fala assim, se não de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes a oração. Aí agora a mulher fala, vamos para a oração sempre. Não, é de comum acordo. De comum acordo. Tem tempo também para oração e tem tempo também para intimidade. Entre si, a gente tem que falar dessas coisas, ela está na palavra, não é para, assim, eu sou muito, quem me conheceu no passado e viu falando dessas coisas, assim, um cara tímido, né, e falando disso aqui, assim, gente, para mim é um desafio falar disso aqui, e tem que ser falado, porque está na palavra de Deus, porque a gente tem visto, assim, nós, tem acontecido muitos casais se divorciando por causa desse problema aqui. Por causa disso, e tem que ser falado, olha, não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, né, a fim de vos aplicardes à oração e depois vos ajuntardes outra vez. Ele está enfatizando, tem que ter um momento de intimidade, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Dá brecha. Aí acontece, esse dia é culpa do diabo. Não, a culpa é de quem? É nossa, porque não vigiamos, porque não cuidamos e não aplicamos a palavra de Deus em nossa casa, em nossas vidas. Tem que ser falado isso aqui, meus amados. Esse é um dos pontos. O terceiro ponto, eu já falei do primeiro, de manter a chama, da intimidade agora também, no relacionamento. O terceiro ponto é unidade. Unidade, gente, é muito importante, né? Marcos fala 10:8, fala assim, os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. A gente, às vezes, vê muitos casais assim, disputando, um puxando a corda para um lado e para o outro, para estarem juntos e puxando, caminhando na mesma direção. Não é uma competição, é um time que joga junto, caminham juntos, sofrem junto, se alegram juntos, celebram juntos as vitórias, porque a Bíblia fala mesmo, a casa dividida, ela não subsiste. Jesus falou sobre isso. Você já está plantando um divórcio, uma destruição dentro da sua casa, se não tiver unidade entre vocês, principalmente. Precisa, gente, viver isso de verdade. Até na hora das decisões, tem que estar junto, tem que estar de acordo, de comprar. Às vezes a gente escuta assim, já escutei irmãos, eu comprei um carro zero. Nem falei nada com a minha esposa, porque eu que mando. Contando marra. Está errado isso. Está certo isso? Está errado. Isso não está em unidade.
Você está sendo um mandão, um machista. A mulher ela tem que opinar, ela tem que participar. Tem que ter conhecimento disso. Eu falei para ele, olha, se eu fizesse isso na minha casa, eu ia dormir no carro. Que isso, gente? A esposa tem que participar. Tem que participar também. Tem ou não tem que participar? Vocês estão... Quem concorda aqui? Amém, né? Tem ou não tem? Tem que concordar. Tem que participar, gente. Não dá para tomar as decisões, né, ignorando a opinião da mulher. Não, a mulher tem que participar nas coisas. Dividir mesmo. Né? Assim, eu faço qualquer coisa, eu que mando, eu que sou o cabeça. Né? E a mulher é desprezada. Não é isso. Você está entendeu a posição de cabeça como é equivocada. Não é assim? Aí a gente vê confusões, vê brigas e problemas. Aí o ponto número 4, problema de... Vou terminar em 12 minutinhos. Problema de comunicação. Esse é o problema, sabia que número 1 de casais. Olha, eu vou falar, assim, todo mundo, talvez você já conheça até isso. A mulher fala 3 vezes mais do que o homem. A mulher, pelo menos, ela fala mais ou menos 20.000 palavras por dia. Tem mulher que fala um pouco mais, né? Tem, né? Aí vai todo mundo falar assim, a minha fala muito mais do que isso. Não, mas fala muito mais. O homem fala bem menos. O homem fala quase 7.000 palavras. E, gente, assim, não, é verdade, assim, e detalhe, né? Ela em casa é assim, a Elisângela vai falando, ela começa um assunto, daqui a pouco puxa outro assunto. Eu ainda estou lá no primeiro assunto ainda, tentando entender o primeiro assunto. Ela já me pediu, me faz um pedido, eu falei para ela até ontem, a gente estava falando, ela estava lançando um montão de coisas assim, eu falei, eu estou resolvendo o primeiro problema ainda. Espera, deixa acabar um problema, depois eu resolvo o outro problema, vamos terminar isso aqui, já está 1, é 2, é 3, é 4. É ou não é assim? Acontece ou não acontece? A mulher e o cara tá no primeiro ainda, está lá perdido no primeiro, como solucionar o primeiro? E a mulher já está lançando tudo e acabou, aí não faz nem o primeiro, confunde o camarada. Confunde, gente, não é assim? Eu estou falando, todo mundo entende, ó. Os homens estão de acordo comigo? Uma coisa por vez. Olha, e tem assim, mas a gente também tem que parar para escutar a mulher também, né? A gente para ver televisão, futebol e nunca tem tempo, tem que escutar também a mulher. Tem que ter tempo também. Não é assim? Amém, mulheres? Amém? Tem que ter tempo para escutar também. Tem tempo para todas as coisas, gente. Tem tempo para o futebol e tem tempo também para a gente escutar as esposas, tem tempo para todas as coisas, né? E tem para as mulheres também, tem tempo para reclamar, né? Mas tem tempo também para falar coisas boas. Não é só reclamação, não. Marido também gosta de escutar elogios, amém? 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 É importante isso, gente. Escutar elogio, você é uma bênção, né? Você, sabe, falem coisas boas também para os maridos. Que a gente só escuta, às vezes, só chega em casa. Eu trabalhei com os camaradas, quando eu tinha mais ou menos 18 anos, eu trabalhava na Bolsa de Valores e conhecia tinha bastante amigos lá, e todos eles casados. Eu era jovem, 18 anos, 19 anos, eu só escutava eles, não quero ir para casa, minha mulher fala muito e só reclama. Assim, era unânime assim, entre eles, não eram crentes. E eu, assim, era novo convertido, casamento é isso. Assim, péssimo exemplo. Os caras não queriam ir para casa, sabe para onde eles estavam combinando ir para os bares? Carnais, né? Lógico. Agora, a gente tem que aprender crente, é importante o homem aplicar a palavra de Deus e a mulher também aplicar a palavra de Deus. Olha, eu quero trazer um texto que Pedro escreveu e serve até para os jovens esse texto aqui, porque a gente, às vezes, quer ganhar as pessoas até falando muito. Não muda, gente, olha, não brigas assim, olha, podem, com amor, brigando, né, com amor é forte, né, brigar com amor, a gente está na raiva, a gente fala um montão de coisa, mas a gente sabe que às vezes a briga, assim, não muda muito. E Pedro escreve sobre isso aqui, olha, até para ganhar o esposo,
E podemos aplicar em todas as áreas esse texto aqui. Ó. 1 Pedro 3,1 fala assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, o cara não quer obedecer à palavra, ele fala assim, sejam ganhos sem palavras. Às vezes, falar muito não vai ganhar ninguém, até pessoa, marido que não é crente, né? Que você se converteu no meio do caminho e o marido não quer a palavra, você não vai ganhar com brigas e com confusões, não. Você vai ganhar no amor, você vai ganhar às vezes até sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Aqui, ó. Sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Pelo contrário, esteja no interior, pela sua vida transformada, que as suas práticas, as suas ações são de Cristo para essas vidas. Porque você é serva, é discípula de Jesus e vive a palavra, e vai impactar a vida pelas suas práticas. Não adianta falar muito e não viver. Ele está orientando aqui, não adianta falar muito. Aplique simplesmente a palavra na sua vida, que vai impactar muito mais, o seu testemunho vai impactar muito mais do que 1000 palavras. Que não perece, fala assim, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Isso até serve até para jovens. Olha, às vezes a gente está na juventude, só olha o exterior. É bom conhecer, ver as ações. Eu sempre falo isso, para jovens, ver no relacionamento com os pais. Isso serve tanto para o homem e para a mulher. Ver se você que é crente, ver se tem exatamente como fala aqui, as ações são semelhantes a de Cristo. Tem que filtrar, a gente vê às vezes pessoas, não, quando eu casar vai mudar. Quantos já escutaram isso aqui? Ele é violento, mas quando casar vai mudar. Você acha que muda? Pode piorar. Pode piorar. Se maltrata pai e mãe, vai maltratar você também. Então você precisa olhar, Deus deu olhos, você sabe, tem a palavra, você pode ler, você pode ouvir, você lê a palavra, vai buscar em Deus, observa, maltrata, é violento, não serve para mim. Ainda diz que é crente, pode acontecer no meio de igrejas também. Então tem que filtrar mesmo, tem que orar a Deus, tem que buscar a direção, porque aí depois dá errado, Deus já está escrito na palavra, você podia ter observado, depois, eu escutei já várias vezes, não, vai mudar depois, não muda, só muda se for a pessoa tiver um encontro com Cristo, só Jesus muda o nosso caráter, só Jesus muda o mau caráter, só Ele. Casamento não vai mudar, você vai arrumar dor de cabeça, problemas. Outro ponto importante, o quinto ponto importante, que é perdoar. Gente, isso é muito forte dentro dos casamentos, pessoas que não perdoam. E assim, às vezes aconteceu em 1982, às 3 horas da tarde, estava chovendo, a mente da mulher principalmente, gente lembra de coisas, eu não consigo lembrar o que eu comia ontem às vezes, a mulher lembra, gente, não acontece ou não acontece? Estou falando assim, gente, pelo amor de Deus, é mandamento perdoar. Pediu, se arrependeu, perdoa. Perdoa, gente. Está difícil perdoar? Vai falar com Deus. Vai falar com Deus. Porque aí a gente vê muitos problemas em esposas e em esposos também, porque não perdoam. Problemas sérios. O diabo brinca, destrói casamentos por causa disso. Usa isso como uma arma. Eu já escutei esse ditado no Brasil: quem bate, esquece. Quem apanha, o quê? Nunca esquece, não é isso? Nunca esquece. É um ditado, gente.
Que é no mundo, né? É no mundo. A pessoa se arrependeu, a pessoa pediu perdão. Deus, o que Deus faz com a sua vida quando você pede perdão para Deus? Perdoa e lança no mar do esquecimento. Não é assim? Imagina que toda vez que você errasse, Deus falasse, você fez isso ontem, você fez isso anteontem, eu vou te castigar agora. Se Deus trouxesse toda vez à memória todas as nossas práticas, Deus ficasse jogando. Deus não faz isso, Ele te perdoa. E a gente continua fazendo coisas erradas assim, e Deus continua perdoando e lançando e vai te ensinando, vai trabalhando com você. Mas Ele não fica lançando nas nossas vidas, todas as vezes, as nossas práticas erradas. E nós somos crentes, mulheres que aplicam a palavra de Deus e homens que aplicam a palavra de Deus. Devemos sim perdoar. Se tem dificuldade, joelhinho no chão, falar com o papai, pedir para que ajude, perdoa, porque essa é a melhor coisa que tem que ser feita. Como eu já falei também, o sexto problema aqui é ensinar os filhos. Eu quero trazer um ponto assim, a responsabilidade dos dois, tá? Não é só de um, mas a gente tem um problema que acontece muito dentro dos casamentos de pais com os filhos, é tirar a autoridade um do outro. Pais que tiram a autoridade da mãe. Se tu morrer, a tua mulher está lascada. Ela não tem autoridade sobre os filhos. Porque você destruiu isso. E vice-versa. Mulheres, não, quem manda na minha casa sou eu, meus filhos só obedecem a mim. Às vezes se gaba. Contrário à palavra de Deus. Você tirou a autoridade do seu marido. Se você morrer, teus filhos vão deslanchar para o mundo porque não tem obediência à autoridade do pai. Não é bonito isso, é feio. A gente tem que respeitar e chamar. Uma coisa que acontece, às vezes você está brigando, o pai está chamando a atenção do filho, vem a mãe e repreende, ou vice-versa. Acontece dos dois lados, né? Repreende o marido na frente dos filhos. Aí o filho se agarra nisso e pronto, acabou, destruiu ali. Isso não pode acontecer, gente. Não, que não aconteça. Porque isso é problema, sabe de quê? De unidade. Volta lá para a unidade. Vocês estão medindo forças, medindo para ver quem é mais forte. Estão juntos, uma só carne, caminham juntos, respeitando um ao outro, né? Honrando um ao outro e mantendo a autoridade. Ele falou, se você não concordou, o que você tem que fazer? Depois, lá em secreto, olha, eu acho que você exagerou, acho que não deveria ser feito dessa forma, dá a sua opinião. E pronto, escutem, reflitam bem sobre essas ações. Vocês vão ganhar o filho de vocês. Os filhos vão olhar para vocês, referência, meu pai tem autoridade, a minha mãe tem autoridade. Gente, isso é na prática. Pode ser muito bonitinho eu estar falando aqui, mas precisa ser na prática. Porque senão a gente está cheio de filhos desobedientes, não respeitam pais e nem mães. Quero deixar aqui somente 2 conselhos para terminar aqui. O primeiro conselho, deixe tudo organizado. Deixe tudo organizado na sua casa. As contas, os dois, para os dois, eu estou falando para os dois. Tudo que eu estou falando aqui é para os dois. Semana que vem é individual, vou falar para os dois. A mulher tem que ter consciência, tem que saber das coisas, né? O homem também, né? Cuidar das coisas. Eu deixo aqui um conselho aqui que você escuta se você quiser. Que eu já vi muitas coisas... esposas principalmente sofrerem por causa disso. Deixar um seguro de vida para a esposa, principalmente. E vice-versa na medida do possível, né? Gente, assim, se a mulher não trabalha, principalmente assim, não, se puder chegar por doar, eu penso assim, olha, pelo menos porque eu sou o provedor, eu sou assim, na minha condições assim, eu não posso fazer para os dois, mas eu escolhi pelo menos eu fazer para ela. Se eu morrer, ela vai ter. Pelo menos, se eu pudesse fazer para os dois, eu faria para os dois, mas eu faço para ela, porque é meu papel principal. Eu poderia escolher, eu vou fazer para ela só para se ela morrer, e se eu morro? Então, não, assim, eu acho que é importante, isso é só um conselho, gente, não é mandatório, mas eu acho que é importante. Eu já vi muitos casos de marido que morreram aí, olha, e a mulher ficou lascada. E eu já escutei gente falar assim, eu vou deixar dinheiro para o Ricardão. Que coisa mais boba é essa, gente? Que coisa mais boba, mais infantil. Coisa mais boba, gente.
Para com isso, gente. Se você morrer, deixar teus filhos aí sem poder pagar uma escola, gente, eu acho que isso é o mínimo que nós podemos fazer. Tem que ser feito, gente. Faça. Não é muito caro, às vezes $20, você faz um seguro, 200 mil, 300 mil. Eu já vi. Olha, nós conhecemos um caso na outra igreja, o camarada morreu. Os filhos se perderam tudo, não tinham nem onde morar. Não tinha nem onde morar, pedindo favores, tiveram que abandonar a escola, tudo, porque não tinha ali, o pai não deixou nada. Gente, é só um conselho, você escuta se você quiser. Isso aqui não é mandatório, né? Mas pode acontecer e é importante, eu acho que é importante, amém? Não tem esse papo de deixar para Ricardão, deixa ele bobo, você já morreu. Besteira isso, rapaz. Já está morto. Tu acha que tu vai voltar ali para poder, deixa para lá, rapaz, esquece, abençoa, né? Foi fiel lá, te cuidou e teve os filhos, mãe dos teus filhos, cuide, porque é sua responsabilidade principalmente. Último aqui para a gente terminar aqui agora, deixar um bom legado. E assim, a gente vê às vezes pessoas que eu vou deixar muito dinheiro para o meu filho e o melhor legado que você vai deixar para os seus filhos, sabe qual é? É a sua vida com Deus. É o seu testemunho de amor para sua esposa e da esposa também de submissão no amor para com seu marido. É o melhor testemunho para os seus filhos.